Muito bem, irmãos, graça e paz a todos. Vamos começar mais um culto de louvor e pregação ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. O próximo: eu só confio no Senhor para me guiar, eu só confio no Senhor para caminhar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor para caminhar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Senhor, sempre seguirei ao Deus que estende a sua mão, sempre o louvarei. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar
Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer, eu só toldar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Muito bom, Ele não vai falhar, né? Vamos orar. Nosso irmão Tanguy, por favor, pode fazer uma oração. Senhor Deus, você está sempre conosco. Ajuda-nos que nos damos sempre a prioridade a Ti, Senhor. Nós tomamos suficiente tempo com Ti, Senhor. Porque tem tantas coisas durante o dia que nos afasta de Ti quando nós não fazemos atenção. Obrigado por tua paciência em cada um de nós. Obrigado que você fica sempre com amor conosco. E nós podemos te unir aqui. Enche-nos com tua mensagem. Dá-nos mais força para viver neste mundo, neste dia, nesta semana que vem. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. É bom estarmos na casa do Senhor, poder cantar hinos de louvores ao seu santo nome, mas já passando as notícias já para os irmãos, né? Essa semana que passou foi assim uma semana um pouco atípica, porque na quarta-feira nós, em vez de termos o culto lá em Vales Mortos, tivemos sim um culto, mas foi um culto fúnebre. E foi uma boa oportunidade, teve bastante gente lá, a oportunidade de falar um pouco do testemunho da nossa irmã Dolores, e também, assim, de pregar o Evangelho. Então, Deus é que sabe, Deus conhece os corações, a semente foi semeada, né? Coloquei um cântico que a irmã Dolores sempre cantava, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloquei lá para eles ouvirem, né? Mas foi muito bom. Eles atentaram bem, muito respeitosos, né? Os ouvintes lá. E foi dito, né, irmãos, que Jesus Cristo falando que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então eu coloquei para eles, né, que a nossa irmã tinha crido nele e ela não estava ali morta, era só o seu corpo, mas a sua alma já estava com o Senhor Jesus Cristo, ela continuava a viver. E até no momento de oração, eu disse, vamos encerrar assim com uma oração, e eu disse assim, nós vamos orar agora, mas não vamos orar pela irmã Dolores, porque ela não precisa das nossas orações. Aí eu vi alguns assim, mas ela não precisa mais, ela está melhor do que qualquer um de nós aqui, ela está com o Senhor. Aí ele disse que o Paulo falou, né, que é ausente do corpo, presente com Cristo. Então ela não estava mais vagando pela terra, estava com o Senhor, e assim estava consolada e confortada. Então foi um tempo bom de testificar lá e anunciar a palavra do Senhor. Então isso foi na quarta-feira, né? E terminamos ali em Cuba, né? No nosso culto lá, que também foi a ceia. E a Dina está aqui com a gente, que maravilha! Pois é. Então, irmãos, só para já alertar os irmãos, a programação de Natal, né? Lá no dia 24 vai ser no domingo. Então, vamos ter aqui, né, algumas apresentações no dia 24. E à tarde nós não vamos ter, tá bem? À tarde vai ficar livre, naquele que é o domingo de Natal. Parentes vêm de fora e tudo, querem ficar com a família, aí já ficam no 24 e assim 25, né, que não tem assim nada. Então isso para os irmãos saber. E lá em Cuba é dia 20, né? A gente sempre faz ali um convívio depois, né? Eu já falei com a Ana Rosa
e com o pastor Jander, assim, da possibilidade da gente cantar alguns cânticos lá, né? Só tem profissional no cântico, né? Estou falando do pastor Jander. O pai do pastor Jander também vai estar, não sei se naquele dia vai dar, a irmã Esté também, mas vamos ver. Pelo menos assim, a Ana Rosa disse que a Raquel naquela época já vai estar por aqui, ela vai chegar dia 15, então vamos ver, né, se a Raquel ali com violino, alguma coisa assim para animar lá, né? Mas qualquer coisa tem o pastor Jander com o violão, né? Eu só faço capela. E olhe. Mas essas são as notícias, irmãos. Olha, é nesse sábado agora que vai ser a feirinha, né? Que vai ser a feirinha. O pessoal já está na expectativa aí, Daniel, Isabel, o Gabriel aí, já estão todos ricos aí com o euro milhão, né? Aí vão fazer as compras no dia 16, às 17 horas, né? Vai ser das 17 até às 18h30, né? 18h30. Então, esses aí são as notícias. Tem na quinta-feira, né, o culto de oração aqui, às 8. Então, todos estão convidados, né, para nós chegarmos, orarmos, cantarmos também e ouvirmos da sua palavra. Nós temos o pastor Herbert conosco, esse é o segundo domingo. Ele hoje que vai trazer a pregação para nós, e nós agradecemos desde já ao pastor Herbert, porque a igreja lá em Manaus, a igreja Hebron, tem nos ajudado muito aqui na igreja. E somos gratos a Deus pela vida do pastor e também a igreja Hebron lá em Manaus, que tem orado pela gente já faz muito tempo, mas agora ficou mais com a filha aqui, né, e o genro e os netos. Então estão bem próximo mesmo. Então agradecemos a Deus pela vida do pastor Herbert e também pela Hebron, que tem ajudado bastante aqui também o trabalho. Vamos fazer o ofertório, irmãos, mas enquanto fazemos o ofertório, vamos cantar o cobre-me com tuas mãos, com poder vem me esconder, Senhor. Aí eu vou pedir a Isabel, por favor, Isabel, para nos ajudar aqui. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantar esse cântico, enquanto fazemos o ofertório que é voluntário. Esconder
Nazaré, pois sei que és Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado, Senhor, por essa nova manhã que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela saúde suficiente, Senhor, que nos fez chegar aqui para juntos, Senhor, louvarmos, bendizermos o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão e irmã que tem contribuído, Senhor, tem trazido seus dízimos e ofertas para esse trabalho, Senhor, aqui. Que o Senhor possa abençoar cada um, abrir, Senhor, as janelas dos céus, derramar bênção sem medida sobre o Teu povo, Senhor, para que eles possam mesmo fazer prova e ver que o Senhor é bondoso, o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, também pela a vida do pastor Herbert entre nós, que o Senhor possa ser com ele, Senhor, a palavra também que vai ser trazida, que o Senhor possa esconder o Teu servo atrás da Tua cruz e que o Teu nome, Senhor, seja sempre exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos, tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos ainda cantar um cântico para nós dividirmos para a sala. Vamos aprender um novo. Acho que já cantamos esse no passado. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênção na cruz. Os pequeninos Ele conduz, ó vinde ao Salvador. Vamos ficar de pé? Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênção na cruz. Os pequeninos Ele conduz, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora todos convém, e caminhando a glória de além, Cristo vos chama, que é vosso bem, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-nos vida feliz, para habitar no lindo país, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que vos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Então as crianças vão com a irmã Eliane, os adolescentes com o pastor Jander, e o pastor Herbert, ele pode chegar. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Irmãos amados, bom dia a todos. É uma alegria novamente poder estar com os irmãos nessa manhã. A garganta acusou a mudança de temperatura, mas nós estamos muito alegres, felizes. É um privilégio muito grande. Sabe, irmãos,
28 anos atrás, um domingo, eu estava no mundo, à mercê da minha vontade, fazendo a vontade da minha carne, dos meus pensamentos, alheio mesmo às coisas de Deus. Mas eu louvo a Deus porque, como domingo passado nós meditamos na palavra do Senhor, Ele de longe me viu, me escolheu, me tirou de um tremendal de lama e transformou realmente a minha vida. E o domingo hoje é muito especial, é o domingo do Senhor. Durante esses anos todos eu fico muito animado, feliz, não porque hoje, pela graça de Deus, Ele me fez um servo do Senhor a servi-lo no ministério, mas antes mesmo, irmãos, veio mesmo aquela vontade, a alegria, o objetivo de estar junto com a família do Senhor, com a minha família, e assim agradecendo a Deus. Então o domingo é um dia separado para termos comunhão com o Senhor, gratidão em nossos corações, servi-lo realmente com as nossas, aquilo tudo que Ele tem nos concedido, nos dado, e assim a oportunidade de termos também comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo. Então alegre estou aqui, jamais imaginaria um dia poder estar assim, de certa forma, cooperando com a Igreja do Senhor, não só local, mas para nós, nossa Jerusalém é Manaus, mas Judéia, Samaria, e aqui é os confins da terra. Mas um bom sentido, é longe da nossa pátria, e tendo conhecido irmãos maravilhosos, a Igreja do Senhor, ela é única, é o corpo de Cristo, mundialmente falando. E assim os laços, realmente, como o pastor falou, têm sido fortalecidos em conhecer os irmãos, o trabalho. Então, vendo a irmã Dina, o irmão Joaquim, ele dizia Jurandir, Joaquim, lá de Cuba, não tive a oportunidade de ir com os irmãos dessa vez, muito rápido. Se Deus permitir, nós estaremos retornando agora na terça-feira pela manhã. Uma oportunidade que Deus nos deu de conhecer o nosso netinho. O coração mesmo fica com os irmãos. O pastor Jander Júnior, que é um filho para mim, a minha filha, meus netos, então estão com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas orações, e saibam que nós estamos com os amados irmãos. E a nossa visão é de reino de Deus, é mesmo da proclamação do Evangelho, e que a igreja em Beja, não só também Cuba, Vales Mortos, o trabalho possa ser assim fortalecido, e o testemunho dos irmãos seja para a honra e glória e para alcançar almas para o reino do Senhor. Então, amados, muito obrigado, de coração mesmo, e se Deus permitir, em breve podemos estar juntos novamente. Desde já desejo uma feliz passagem de ano para os irmãos, Natal, Ano Novo, com as suas famílias, que Deus possa abençoá-los ricamente, tá bom? Eu gostaria hoje pela manhã de trazer uma palavra, amados, que é para todos nós, a Igreja do Senhor. A palavra de Deus, Ele nos deixou para realmente ser o nosso alimento espiritual. A sua palavra que nos dá vida, que nos fortalece. E nós devemos não só ouvir um pregador, um mensageiro, mas realmente aplicar a palavra em nossos corações. E fiquem certos que, humildemente, nós procuramos, primeiramente, né, colocar em prática em nossas vidas e assim compartilhar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que a sua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades nessa manhã. Então, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, uma carta eu considero muito especial
a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, e nós vamos ler um trechinho no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, iniciando no verso 1, e vamos ler até o verso 10. Eu gostaria que os irmãos, por favor, os que puderem, se colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler, os irmãos acompanhem, e no final nós faremos uma breve oração. Então assim diz a palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes que vos chamou das trevas, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique aos nossos corações. Nosso bondoso Deus, nosso Pai celestial, exaltamos o teu santo e bendito nome. Tu és mesmo a pedra angular, a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro. Ó Pai, te louvamos porque nessa manhã somos o teu povo, somos os teus filhos, uma nação eleita, um povo santo, de propriedade particular do Senhor. Obrigado porque não foi de nós mesmos, mas foi do teu agrado nos fazer teu povo. E assim, Pai, nos ajuda essa manhã a viver como tais, como povo de Deus. E é bem claro a tua palavra, Pai, que nós fomos salvos com um propósito de glorificar, de exaltar o teu santo e bendito nome, e também de proclamar as virtudes do Senhor Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nos ajuda nessa manhã, Pai, a ouvir a tua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que possamos sair daqui edificados, Pai, com a mesma, animados, Pai. Se porventura houver entre nós um ouvinte da tua palavra, que ainda não é povo teu, Pai, mas hoje
a tua palavra possa vir ao alcance e transformar essa vida preciosa. Entregamos carinhosamente as nossas vidas em tuas mãos. Que teu Santo Espírito, Pai, fale através da tua santa palavra. Estamos totalmente dependentes do Senhor. Fica conosco. Aceita a nossa gratidão. Pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, podemos assentar. Irmãos, eu gosto muito do apóstolo Pedro, e esse homem foi salvo. Ele mesmo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e a ele foi dado uma missão muito grande. Vocês sabem muito bem a história de Pedro, mas o Senhor Jesus disse, vai, apacenta as minhas ovelhas, e quando tu te converteres, assim serás uma testemunha fiel. E Pedro foi muito usado pelo Senhor. Ele abriu mesmo, ali no dia de Pentecostes, a primeira pregação, a igreja, foi ouvida ali a primeira pregação, e muitos foram mesmo salvos pelo Senhor. Pedro também foi até a Samaria, foi ali na Judéia e até a Cesareia, como que inaugurando mesmo assim a igreja do Senhor. Mas também Pedro, meus amados irmãos, ele já está no final da sua vida, e ele se encontra ali em Roma. A data que mais ou menos foi escrita essa carta, lá por volta do ano 63, 64, ou seja, já no final mesmo do reinado de Nero. Então Nero era um imperador romano, um dos mais perversos, um assassino, um homem mau mesmo, e até um tempo que a igreja do Senhor sofria perseguições, tempo mesmo assim bem difícil. Até ele culpou os cristãos por incendiar a Roma. Então, era um tempo mesmo de muita dificuldade, tribulação, perseguição. E Pedro escreve essa carta aos amados que estão na dispersão. Se você ver aqui no primeiro capítulo, na introdução, os destinatários, ele diz, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, aquela região hoje que é a Turquia, é uma região em que até o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele tinha a intenção de ir até a Bitínia, aquela região mais ao norte, mas o Espírito Santo o impediu, e ele foi na direção mesmo ali da Europa, de Filipos, aonde iniciou o trabalho. Mas essa região ali ao norte, Paulo não esteve, mas Pedro, ele manda essa carta àqueles irmãos ali, e ele os chama de os eleitos de Deus. Meus amados, a eleição é um estudo, que a gente pode assim desenvolver, mas acredito que o pastor Jana, o pastor Elias têm tratado, mas eleitos de Deus, ali naquela região. E o Pedro os chama de forasteiros e peregrinos. Aliás, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, e já aplicando um pouco para as nossas vidas, nós somos também, amados irmãos, forasteiros e peregrinos nesse mundo. A nossa pátria não é onde nós moramos, onde nós estamos. Aqui eu sei que tem amados irmãos de outros países que vivem atualmente em Portugal, mas a sua pátria verdadeira, se você é um eleito de Deus nessa manhã, não é aqui em Beja, não é mesmo no Brasil, enfim, outros países, mesmo sendo de nascimento.
mas a nossa pátria ela é celestial. A nossa verdadeira morada ainda está por vir. Então nós somos cidadãos dos céus e peregrinos nesse mundo. Então, essa carta, ela tem um propósito assim de animar o povo de Deus. É uma carta mesmo de assim exortação, mas também é uma carta de encorajamento, de fortalecimento aos amados que estão vivendo, né, esse problema mesmo de tribulações. Se você vê aqui no versículo 6, desse mesmo capítulo 1, o Pedro diz: olha, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estáis contristados por várias provações. Então, eles estavam, né, sendo provados. Mais adiante um pouquinho, o Pedro fala no capítulo 2, no versículo 12, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, difamação, esses irmãos estavam enfrentando. Mais adiante, nós vamos ver perseguição. A carta toda nós encontramos, né, o Pedro mostrando que era esse ambiente em que eles estavam vivendo. Mas acima de tudo, apesar de tudo isso, o Pedro diz: vocês são um povo eleito de Deus, escolhido de Deus. E aqui no versículo 2 do capítulo 1, ele define, né? Ele diz assim, olha, eleitos segundo o Deus triuno, a trindade de Deus, que fez isso que realizou. Veja, segundo a presciência de Deus Pai, né? Deus Pai planeou, como vocês falam aqui, foi tudo mesmo de Deus. Olha, em santificação do Espírito, o Espírito Santo santificou, ou seja, separou, é obra do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, ou seja, Jesus Cristo realizou a redenção, a compra. Então, essa tão grande salvação que nós chamamos é uma coisa que vem de Deus, somente de Deus, aos eleitos, a quem ele elegeu, ou seja, é plano de Deus, o Deus Pai, ele planejou. Jesus Cristo pagou, ele realizou a redenção através do seu sangue, a aspersão, para nós obedecermos, né? E o Espírito Santo, ele separou. Então, quando Pedro escreve essa carta, é para um povo específico, aos eleitos de Deus. E, como eleitos de Deus, meus amados irmãos, era essa a exortação que Pedro está mostrando no capítulo 1, assim, os privilégios que eles têm como eleitos de Deus, como povo de Deus. A tão grande salvação, ou seja, algo muito especial. Mas também o Pedro quer mostrar a eles, né, as responsabilidades que eles têm como um povo de Deus, como um povo eleito do Senhor. E o capítulo 1, ele fala disso, entra no capítulo 2 também, continuando. E o que está em foco aqui, e até o nosso assunto hoje, é a santificação progressiva. Ou seja, Pedro vai mostrar a responsabilidade dos eleitos de Deus, do povo de Deus, de sermos santos e vivermos como santos. Então, no capítulo 1, ele chama a atenção, se você ver aqui no verso 15, do capítulo 1, ele diz assim, olha, pelo contrário,
segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus é santo, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está. É interessante que isso não é uma coisa da cabeça do Pedro, né? O Pedro não tirou isso assim da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu conhecimento. Não, o Pedro usou a palavra de Deus, ou seja, a ordem aqui para os eleitos, para os santos, é que se tornem santos também em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Então, amados, hoje pela manhã eu queria assim trazer essa exortação para os santos de Deus, os eleitos de Deus, que primeiramente Ele nos fez santos, né, de posição. A minha posição anterior, como eu falei, eu era mesmo, como nascido nesse mundo, um separado de Deus, um pecador perdido. A palavra de Deus diz que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o príncipe da potestade do ar. O filho, aliás, o príncipe, aquele que atua, né, nos filhos da desobediência, Satanás. Nós éramos escravos de Satanás. Ele era o nosso pai, olha que coisa. Também andávamos segundo, né, o curso desse mundo, o sistema mundano, e também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza, por nascimento, filhos da ira, filhos da desobediência. Efésios 2, de 1 a 3, relata isso. Essa é a condição de qualquer pessoa que nasce nesse mundo. Nós viemos conhecer o Josué. Josué, ele é pecador por nascimento. Apesar de os pais serem servos do Senhor, mas o Josué, ele é um pecador, né, por nascimento, por natureza. E logo, logo, ele vai demonstrar que ele é pelas suas ações, pelas suas práticas, praticando mesmo pecado. Então todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem, né? Destituídos estamos da glória de Deus. Então, por nascimento, a nossa posição é longe de Deus, afastado do Senhor, indo a passos largos para a condenação eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do tão grande amor com que nos amou, e nós ainda, né, nessa condição, Ele nos deu vida e nos vivificou. E essa é obra do Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O Espírito Santo faz aquele movimento, né? A salvação é do Senhor. Ele separa o homem do mundo e consagra para Deus. Então, a santificação de posição. No momento do nosso novo nascimento, da nossa regeneração, o Espírito Santo, né, separa, tira das trevas e traz para a luz. E a garantia que você e eu somos filhos de Deus é que Ele derrama, implanta o Espírito Santo em nossos corações, a presença do Espírito Santo. Então, eleito, salvo, de posição. Mas nós chamamos a santificação também de a santificação prática. É a prova que você e eu somos salvos, somos santos, somos separados, é que temos que viver essa nova vida. Por isso, né, Pedro diz aqui: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos. Ou seja, é andar, é viver. Então, a carta ela é muito prática. Eu não tenho que
né, olhar assim para o mundo, para os outros, eu tenho que olhar primeiramente para a minha vida, é a minha condição diante de Deus. Porque há muitos que tentam até viver uma vida piedosa, mas sem o Espírito Santo não vão conseguir. Mas com a presença do Espírito Santo, amados, e aqui, né, é uma responsabilidade, é uma exigência de Deus. E a prática da santificação, ela é contínua e, irmãos, ela é progressiva. Por isso que o Pedro, no capítulo 1 todo, ele fala dessa prática, ou seja, é uma exigência. O que se requer dos filhos de Deus, tornai-vos santos. Agora, eu sempre digo assim, Deus, escute bem, Ele não exige nada de um filho seu que não seja impossível de realizar. Está entendendo? Ele exige dos seus filhos algo que é plausível, que é possível. Então, se tornar santo parece algo assim, impossível? Não! É possível, irmãos. E eu tenho que entender, né, que é uma exigência do Senhor Jesus. Mas como eu posso progredir? Como eu posso crescer? Como eu posso desenvolver a minha santificação? Deus está exigindo de mim, olha, né? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E o nível, ele só aumenta, porque ele diz aqui, olha, é em todo o vosso procedimento. Sabe o que quer dizer isso? É em todas as áreas das nossas vidas. Irmãos, o primeiro relacionamento em relação à santificação é o meu relacionamento, escute, pessoal com o Senhor, né? É vertical, é eu com o Senhor, sede santos no meu relacionamento com o Senhor. E depois passa a ser horizontal, que é com o próximo, as pessoas que eu me relaciono. Então há 4 áreas. A primeira é vertical, a minha santificação com o Senhor, e depois, né, horizontal, no nosso procedimento, que é no nosso convívio. Eu digo assim, né? É na nossa casa, na nossa família, entre os nossos parentes. Por isso que Pedro, no capítulo 3, ele vai falar dos relacionamentos de marido e mulher, pai e mãe, né, dos relacionamentos da família. Não só no relacionamento entre crentes na família, mas com os incrédulos da família. Quantos aqui, né? Temos parentes, amigos, aliás, irmãos, tios, que não são crentes. Então, imagina a santidade nos relacionamentos na nossa casa. Depois, né, na casa de Deus, que é o corpo de Cristo, o meu relacionamento com o irmão, com a irmã, né, na casa de Deus, no corpo de Cristo. Olha que coisa, né? E depois na nossa comunidade, na cidade onde você vive, no teu bairro, né? Como eu estou me relacionando? Aqui diz, eu tenho que ser santo. Olha que coisa, é em todo o nosso procedimento. Então, é o que se exige, é o que se requer de cada um dos filhos de Deus. Por isso, é muito pessoal, né? É muito individual. E é um trabalho muito grande, irmãos, que nós temos que fazer. Mas como? A pergunta é, pastor, essa exigência eu posso cumprir, eu posso realizar? Você vai precisar de ajuda. Porque a santificação de posição, de tirar do mundo para cá, o movimento de tirar de lá para cá, né, das trevas para a luz, do pecado para consagrar a Deus, é do Espírito Santo. Mas essa prática, essa progressiva, depende de mim, né, que é o meu relacionamento com Deus, mas
com a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na minha vida. É o Espírito Santo mais eu. Então, nós vamos ter que andar juntos. E Deus nos dá, né, essa maravilha, não só a presença, o poder, mas a sua palavra como a minha regra de fé, de conduta, para eu o quê? Desenvolver a nossa santificação. Então Pedro aqui no capítulo 2, eu sei que o tempo, mas eu queria deixar o pensamento para os irmãos. No capítulo 2, ele continua tratando da santificação, não mais posicional, né? Mas agora é prática e é progressiva. E nós falamos assim, irmãos, a verdadeira, escute, prosperidade espiritual. Muitos se falam, né, prosperidade material, mas o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, o verdadeiro eleito, o que nós devemos buscar, irmãos, é a verdadeira prosperidade espiritual. E como fazer isso? Irmãos, no capítulo 2, o Pedro deixa aqui, nos dá realmente, assim, as diretrizes, né, para nós alcançarmos esse progresso na santificação, essa prosperidade espiritual e, assim, cumprir essa exigência de Deus a cada um de nós, você, eu, e Deus sabe, irmãos, como está a minha vida com Ele. Deus sabe como está a sua vida com Ele, nesse sentido da santificação. Mas assim, rapidamente, eu vou deixar os pontos para os irmãos e desenvolva, né, na sua vida prática particular, como um exercício até diário. Mas aqui, o apóstolo Pedro, ele diz assim, 4 coisas, né, que nós devemos fazer. E a primeira, 1 Pedro capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Então, para o meu progresso espiritual, para o meu progresso, para o meu desenvolvimento na minha santificação, assim, pessoal, essa primeira coisa eu devo fazer, ou seja, despojar. E eu coloquei do pecado, porque aqui Pedro fala de 3 duplas, né? Ele fala de maldade e dolo, hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicência. Mas em resumo, é pecado. Ou seja, despojando do pecado é necessário. Então, marca isso. Despojando do pecado é necessário. E o sentido aqui de despojar é mesmo deixar o pecado, abandonar, ou seja, é parar com uma ação, parar com uma atitude, coloca de lado essa coisa, no sentido mesmo de como se despir, entendeu? Como tirar uma roupa, né? Ou seja, deixa o pecado, abandona, despoja, deixa isso. Mas é difícil, né? Mas é uma exigência e não impossível, como eu falei, né? Deus não cobra, não exige nada de você e de mim que não seja impossível de realizar. É possível sim nós abandonarmos, nós deixarmos o pecado. O que nós temos que fazer? Irmãos, colocar a palavra de Deus em prática em nossas vidas. Aonde eu estiver, né? Nós nos reunimos muitas vezes aqui na igreja, domingo pela manhã, à noite, durante a semana é difícil para uns, mas você vive mais tempo, né? Fora da igreja no sentido de local de congregação. Mas como eu devo, né?
trabalhar a minha vida, essa parte mesmo do pecado. Tenho que deixar, tenho que abandonar, ou seja, é necessário. Eu tenho versículos aqui na palavra do Senhor que baseia isso que eu estou dizendo, né? Essa necessidade. Por questão mesmo de tempo, não vai dar assim para citar. Mas eu digo que é possível sim você abandonar, deixar o pecado. Agora você tem que usar as armas e os instrumentos que Deus te deu, que Deus nos deu. Primeiramente, né, é a presença do Espírito Santo. Isso é interessante, irmãos, porque o Espírito Santo, ele não é algo que a gente fala, né, uma influência, não, ele é uma pessoa, e ele habita em ti, ele habita em mim. E se nós desenvolvermos uma intimidade com o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos guia, ele nos mostra, né, aquilo onde nós estamos errados. Ou seja, o Paulo lá em Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Vós fostes comprados com alto preço, portanto, né, assim, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então é possível sim eu abandonar o pecado, primeiramente, né, assim, individualmente, pessoalmente, no meu relacionamento com Deus, e, como eu falei, com o próximo, com a minha casa, na casa de Deus, aonde eu ando, na minha comunidade. Irmãos, eu tenho que deixar, eu tenho mesmo que abandonar. E aí Pedro coloca aqui, né, maldade, idolo, hipocrisias, invejas, toda sorte mesmo de maledicência, maldade, essas coisas que, infelizmente, nós ainda estamos numa carne, né, que não foi, vocês sabem, remida. Essa carne não foi ainda regenerada. Então, é lamentável que o pecado ainda habita em nós? É sim. Mas haverá aquele dia, né, em que nós seremos o quê? Livres da presença do pecado. Seremos transformados quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. E assim estaremos livres. Mas enquanto isso, depende de mim. Deixar, abandonar. Lá em Romanos, no capítulo 6, 7, por ali, o Paulo, ele mesmo testifica, Paulo, né? Em mim, ou seja, no meu corpo, não habita bem nenhum. E ele lutava, né? Ele guerreava a batalha da carne contra o Espírito. O próprio Paulo, ele deixa isso escrito, mas ele diz, né? O pecado não terá domínio sobre mim, ou seja, não reine o pecado sobre vós, sobre nós, não vai ser aquele que mais domina você e eu. Mas como, pastor? Como eu posso conseguir? Irmãos, com a palavra do Senhor que nos limpa, nos purifica, né? E o poder do Espírito Santo, nós podemos sim, irmãos, nos despojar do pecado. Ou seja, é uma necessidade, é necessário. A segunda coisa que Pedro diz está aqui no verso 2. Veja: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, para o meu progresso, na minha vida pessoal de santificação, despojar do pecado é necessário. Mas a segunda atitude que eu devo ter, diz o Pedro aqui, olha, deseja, né, o que? Ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ou seja, aqui, irmãos, é deixar o pecado, mas desejar a palavra de Deus. Pedro aqui está falando de uma dieta. Você não precisa comer, todo dia,
para alimentar o meu corpo, a minha carne, assim também a minha dieta espiritual para alimentar o novo homem, né, o novo nascido regenerado, é a palavra de Deus. Ou seja, o meu desenvolvimento, o meu progresso, o meu crescimento espiritual depende da minha dieta alimentar. Ou seja, aquilo que nós comemos, né, aquilo que nós ingerimos, que vai nos dar a saúde física, a saúde espiritual. Tem uma coisa que diz, né, nós somos aquilo que nós comemos, né? Tem uma doutora aqui da área médica. Por que a gente evita comer certas coisas e outras não? Porque vai fazer mal para o meu corpo, vai trazer coisas que não vai desenvolver. Então veja bem, é importantíssimo a dieta espiritual, né, que nós devemos alimentar agora o novo homem, seja, e aí Pedro diz, a palavra. Mas veja, ele diz aqui o genuíno leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus pura, a palavra de Deus, né, sem impurezas, sem, nós chamamos no Brasil o leite, né? As pessoas querem ganhar mais dinheiro, ele tira uma quantidade de leite, aí ele acrescenta água para multiplicar. Então se chama o leite, eles chamam lá o leite batizado, adulterado, misturado. E aqui, irmãos, Pedro está dizendo, né? Olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para alimentar o homem espiritual, para ele poder crescer, desenvolver. A ilustração que ele usa é maravilhosa. Eu estou aqui 10 dias, né, acompanhando, e mesmo ajudo de mamar para o Josuezinho, que não dá conta a Rebeca. Ele termina, ele fica com fome, aí dá o leite, né, na mamadeirinha. Ele suga com uma força tão grande que eu puxo assim para testar até essa ilustração, né, e ninguém consegue arrancar a mamadeira. Então, uma criança, ela deseja, né, de forma ardente esse genuíno leite, porque ele nasceu parece com 2,7 kg e pouco, bem magrinho, já os cambitinhos dele, né, as perninhas já estão engrossando, porque ele está se alimentando, né, do genuíno leite. Então, irmãos, o velho Herbert, a carne dele já está contaminada, pesada, né, e é pecado. Mas o novo, ele precisa do alimento espiritual para crescer. E o Pedro aqui, ele diz, né, antes crescei o quê? Na graça e no conhecimento. Ou seja, o crente que não se alimenta da palavra, ele vai ficar fraco. A carne vai ter mais força, né, do que o espírito. Tinha uma ilustração que o nosso pastor contava, que o pai, na família lá, tinha um cachorro. Ele já estava ficando velho e a filhinha dele, ele disse, chegou na hora de comprar um cachorrinho novo, né? Então ele trouxe, todo bonitinho e tal, e o velho ia lá e né, mordia o novo, batia no novo assim, e a criancinha chorando. Papai, o velho vive batendo, perseguindo o novo. O que é que eu faço? Aí minha filha é simples, né? Não vamos dar de comer o velho e vamos alimentar só o novo. Aí deixa de dar comida pro velho, ele vai ficando fraco, né? E o novinho forte, entendeu? Então assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. Eu tenho que alimentar o novo,
o espiritual. Com o quê? Com o genuíno leite. Por isso que o Paulo, Colossenses, acho que é 3,15, habite, né? Ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Então, já foi ali, falta 5 minutinhos, né? 10, né? Muito bem. Então, irmãos, para eu desenvolver, para eu progredir na minha santificação, primeiro, deixar o pecado é o quê? É necessário, né? Segunda coisa, eu devo desejar a palavra de Deus, olha, é prioritário, né? Então, a prioridade, a palavra de Deus, uma vida mesmo de devoção, de dedicação, de oração. Eu vou fazer um desafio na nossa igreja para o ano, para os crentes lá, a todos nós, né, eu me incluo, a ler durante um ano, né, uma vez a palavra de Deus. Ler. Vamos ler a palavra de Deus, porque talvez a gente pegue aqui um pedacinho, outro ali, ou chega em casa, coloca a Bíblia ali, fica dentro do carro. Quando é que a gente vai abrir? No outro domingo? A mesma coisa lá na minha igreja, né? Aí eu vejo pessoas, irmãos, com problemas, com dificuldades, que nós vamos ter, irmãos, você, eu, nós temos, nós somos homens também, né? Mas se você está todo dia se alimentando, todo dia se fortalecendo, elas vão vir, como Pedro está dizendo, olha, irmãos, não admireis, né, do fogo que está no meio de vós para provar as tribulações, as tentações, as provações. Isso é normal. Agora, se nós estivermos fortalecidos com a palavra de Deus, irmão, nós vamos vencer. É outra visão. Nós estamos cheios de problemas. Eu tenho, né? Dificuldades, você tem. Mas a palavra de Deus, se eu todo dia me alimento, eu vou fortalecer o espiritual. Então, né, despojando é necessário. Desejando a palavra de Deus é prioritário. Mas veja, ele continua no verso 2. Desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Veja, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui, irmãos, nós devemos não só desejar, mas nos dedicar, né? A dedicação é o meu alimento diário. Eu englobei assim por causa de tempo, né? Mas a cada dia eu devo mesmo me dedicar na palavra de Deus. Seja o propósito para a minha vida, para eu crescer, para eu desenvolver. Porque a palavra de Deus está todas as promessas do Senhor. Na palavra de Deus, ela nos garante, né, que é real. Deus não só promete, mas Ele cumpre as suas palavras. E também por falta de tempo, eu tenho vários versículos que mostram isso. Mas finalmente, irmãos, eu devo dedicar-me na palavra de Deus. Ou seja, deve ser o meu alimento diário. E finalizando, o Pedro diz, né, no verso 3, se é que já tendes experiências de que o Senhor é bondoso. Ou seja, eu vou desenvolver a minha santificação deixando, né, despojando do pecado, desejando a palavra de Deus, me dedicando em todo dia me alimentar da palavra de Deus. E aí, irmão, diz aqui, né, nós vamos experimentar as delícias da bondade de Deus. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor. O salmista, ele mesmo diz, né,
provai e vede que o Senhor é bom. Então vamos, assim, nos deliciar, nos degustar da bondade do Senhor. E quem verdadeiramente já experimentou, como Pedro diz aqui, a santificação de posição, vai experimentar na prática, essas delícias do Senhor, a bondade dele. Então, meus amados, que esse pensamento fique com os irmãos e eu aplico, na minha vida. Sempre isso trago na mente. O Senhor já me presenteou com a tão grande salvação. Já me santificou, me separou do mundo para Ele. E agora, irmãos, eu devo me santificar, me separar das coisas do mundo para viver para o Senhor. Ou seja, progredir na minha vida prática. E como eu devo fazer isso? Aqui está o segredo, Os passos. Despojando do pecado é necessário. Desejando a palavra, deva ser prioridade na minha vida. Me dedicar na palavra, o meu alimento diário. E assim, irmãos, nós vamos nos deliciar da bondade do Senhor em nossas vidas. Amém? Pastor, por favor. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração enquanto o pastor Herbert chega à porta. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi anunciada, pregada. Obrigado, Senhor, porque Tu, através dela, o Senhor nos exorta a mesmo despojar de tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. De desejar, Senhor, esse leite espiritual genuíno, e de nos dedicar, Senhor. Ó Pai Celeste, aplica essas verdades em nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Leva cada um dos nossos amados irmãos aos seus lares, na Tua paz, Senhor, e que o Senhor possa ser sempre exaltado em nossas vidas. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.